Olá, pessoal! Boa noite! No ar o novo Rede TV News. Novo horário, novo cenário. Mas a mesma credibilidade do jornalismo da Rede TV de sempre, de décadas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Obrigada, Datena, que estreou hoje o Brasil do Povo. Um sucesso de audiência e um novo sucesso na tela da Rede TV, sem dúvida alguma. Todos os dias, de segunda a sábado. Essa dobradinha com a qualidade que você só encontra aqui na tela da Rede TV. Vamos lá, o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid, confirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro editou o plano de golpe de Estado e pressionou as Forças Armadas a aderirem à trama. Cid foi interrogado no Supremo Tribunal Federal. Que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor, recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor, ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. Então tá aí, parte importante do depoimento do coronel Mauro Cid, que diz que Jair Bolsonaro teve acesso e editou a minuta do golpe. Ele disse também que Bolsonaro pressionou o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para produzir um relatório que apontasse fraude nas urnas eletrônicas. A pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio ele tinha uma conclusão desse documento, né, voltada por um lado mais técnico, e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que, no final, chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. E apesar de ter confirmado que Bolsonaro debateu com diversos aliados formas de anular o resultado das eleições, Mauro Cid seguiu uma estratégia da defesa e disse que as conversas sobre golpe de Estado aconteciam de forma mais individual ou pontual e que não havia um grupo organizado para concretizar o golpe de Estado. Esses grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, né, e cada um levando a sua ideia para ele. Então, era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação minha do senhor, porque convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Durante o interrogatório, o ministro Alexandre de Moraes perguntou a Mauro Cid se ele foi coagido a fazer a delação premiada, argumento constantemente usado pela defesa. O ex-ajudante de ordens negou qualquer coação. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido a responder algo senhor. Que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. E olha, daqui a pouco a gente vai voltar a esse depoimento, porque tem mais informações, até porque quem depõe neste momento é o ex-chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o deputado Alexandre Ramagem. Então, voltamos com esse assunto. Eles são os primeiros dos 8 réus desse núcleo central, do núcleo 1 da chamada trama golpista. Pessoal, Rede TV News de volta com uma história escabrosa que talvez você tenha ouvido falar no fim de semana. Os policiais envolvidos na ação que terminou na morte de um jovem inocente em uma festa junina na zona sul do Rio de Janeiro foram afastados. A determinação partiu do governador Cláudio Castro. Foram afastados o coronel Aristeu de Góes Lopes, comandante do BOPE, o coronel André Luiz de Souza Batista, do Comando de Operações Especiais, e 12 policiais que participaram da operação, que terminou com 5 feridos e com a morte do office boy Eros Guimarães, de 24 anos.
Existe uma série de protocolos que devem ser seguidos. E nas avaliações preliminares, né, feitas pelo comando da corporação junto ao governador do estado, foi verificado que não houve observância de alguns desses critérios por parte da organização, né, dos responsáveis pela operação. A Delegacia de Homicídios e a Corregedoria da PM investigam o caso e aguardam os resultados das perícias feitas pela polícia e pelo Ministério Público, além dos depoimentos das testemunhas. As câmeras corporais usadas pelos policiais na ação também foram recolhidas e terão as imagens analisadas. 4 feridos já tiveram alta. Um jovem segue internado em estado estável. Já o corpo de Eros foi sepultado ontem. Ele foi criado com tanto amor, gente. Eu vigiei meu filho, eu tomei conta, eu fui atrás. Pro meu filho não entrar para essa vida, porque eu não queria perder o meu filho com a vida. Eu não queria enterrar o meu filho que tinha que me enterrar. Nossa, gente, é tristíssimo isso, assim, é um horror para uma mãe imaginar ver seu filho morto de uma forma tão violenta e tão injusta como essa. E olha, falar sobre outro crime que também tem causado um alvoroço, é um mistério ainda para a polícia. Uma perícia no celular daquele empresário encontrado morto no autódromo de Interlagos dentro de um buraco aponta exatamente o momento em que esse aparelho celular ficou sem sinal. A repórter Estela Freitas acompanha esse caso e traz as informações. Oi, Estela, boa noite. Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Segundo a perícia, o empresário Adalberto Amarilho disse à esposa às 19h48 que iria embora. Ela respondeu às 21h12, mas a mensagem não chegou para ele, o que significa que o celular já estava sem sinal, provavelmente desligado. Esse foi o último contato que ele fez com a esposa. Para os investigadores, foi nesse meio tempo que Adalberto sumiu ou foi morto. Hoje, a advogada da empresa responsável pela realização do evento no dia em que Adalberto desapareceu prestou depoimento, mas foi embora sem falar com a imprensa. No sábado, a polícia encontrou marcas de sangue no carro do empresário. A perícia já comprovou que o material biológico é sangue humano, mas não confirmou se esse sangue é de Adalberto. O corpo dele foi encontrado dentro de um buraco num canteiro de obras do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, na última terça-feira. O exame toxicológico, que vai dizer se ele havia ingerido bebida alcoólica, drogas ou medicamentos, vai ser divulgado junto com os laudos da morte do empresário nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa. Amanda. Obrigada, Estela. Estaremos atentos a esse laudo, sem dúvida alguma. O motorista Breno Sampaio, de 26 anos, que atropelou e matou 2 jovens na faixa de pedestre em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, conduziu o carro a cerca de 108 km/h, de acordo com o laudo da Polícia Científica. Esse caso aconteceu em abril. Em maio, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou o motorista réu. Ele responde ao processo em prisão preventiva. Após mais de 10 horas, uma mulher e a filha dela, de 3 anos de idade, foram liberadas depois de serem feitas reféns pelo pai da criança em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com a polícia, a mulher já tinha medida protetiva contra o ex-companheiro que não aceitava o fim da relação. Ele ameaça matar as vítimas. O agressor foi preso. A mãe e a criança foram encaminhadas para atendimento médico. Um homem de 50 anos foi morto a tiros dentro de um carro em Itapevi, na Grande São Paulo. A vítima estava com a namorada e a enteada. Elas foram surpreendidas por 2 homens armados numa moto. Eles dispararam 12 tiros. 3 acertaram a criança de 8 anos, deitada no banco de trás. A menina foi socorrida e não corre risco de morrer. Segundo a polícia, o motorista assassinado tinha passagens por tráfico. Os criminosos ainda não foram identificados. 3 submetralhadoras artesanais foram encontradas pela PM em uma favela em Belo Horizonte. O armamento estava em uma fábrica improvisada. No local também havia drogas e dinheiro do tráfico. Um adolescente foi apreendido. Também em BH, 30 membros de uma torcida organizada do Cruzeiro invadiram o churrasco de uma família atleticana e agrediram os convidados, incluindo crianças e mulheres, com barras de ferro e fogos de artifício. 2 pessoas ficaram feridas. Ninguém foi preso. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para todo o Brasil.
A segunda onda de frio continua em atuação em todo o centro-sul do país e mantém as temperaturas baixas no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o dia começa com 14 graus e a máxima não passa dos 20. No Rio de Janeiro, 24 graus e Vitória, 27 graus de máxima. No Nordeste, o sol aparece no interior e o dia fica instável no litoral, que vai desde o Maranhão até a Bahia. Na região norte, o tempo segue abafado e com previsão de chuva entre o Amazonas e o Pará. Quanto às temperaturas, Manaus com 32 graus, Cuiabá 31 e Porto Alegre com 14 graus de máxima. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o medicamento Mounjaro para auxiliar na perda de peso para pacientes considerados obesos ou para aqueles que tenham sobrepeso associado a alguma comorbidade. O medicamento já é vendido no Brasil desde maio, mas só era permitido para tratar diabetes tipo 2. Após reunião com parlamentares, o governo federal anunciou um pacote de medidas como alternativa ao aumento do IOF, aquele imposto sobre operações financeiras. Apesar do acordo em reunião com líderes parlamentares ontem à noite, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não garante que as compensações serão aprovadas. A proposta foi apresentada aos parlamentares pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Entre as mudanças estão a cobrança de 5% de imposto de renda sobre títulos que hoje são isentos, como letras de crédito, imobiliário e agrícola. Aumento da taxa dos jogos online de 12% para 18%. As alíquotas da contribuição social sobre lucro líquido passam a variar de 15% a 20%. O governo também fará um corte de 10% nas isenções fiscais das empresas. E o que essa medida provisória vai nos permitir? Ela vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, né? Fazendo com que a sua dimensão regulatória, né, seja o foco da nova versão, né, e nós possamos reduzir as alíquotas previstas no decreto original, que vai ser reformado conjuntamente. As mudanças anunciadas na medida provisória terão efeito imediato, mas vão precisar ser aprovadas pelo Congresso Nacional em 60 dias para manter a validade. O presidente da Câmara, Hugo Mota, não garantiu a aprovação das alterações. Não há do Congresso o compromisso de aprovar essas medidas que vêm na medida provisória. A medida provisória será enviada apenas para que, do ponto de vista contábil, não se tenha que aumentar o contingenciamento. Bom, vocês viram, né? O governo recuou parcialmente no IOF, mas resolveu tributar outros instrumentos financeiros, fintechs, bets e assim por diante. Isso ainda depende de tramitação no Congresso Nacional e não está nada fácil. Olha, vem comigo para o telão que eu quero mostrar para vocês o Boletim Fox. O que é o Boletim Fox? Aquela pesquisa semanal com o Banco Central em que os agentes do mercado financeiro, economistas, dão lá, fazem as suas apostas, suas previsões para o final do ano, 2025. Olha como eles acham que vai ficar a inflação, o IPCA. Era 5,46% na semana passada, caiu para 5,44%. Está caindo um pouquinho. Está alta? Tá. Porque o teto da inflação é 4,5%. Significa que está 1 ponto percentual acima do teto da meta. Começa a convergir muito lentamente. O PIB, gente, é o crescimento do país, né? Tudo que o país produz em termos de produtos e serviços. Era 2,13% a expectativa na semana passada, passou para 2,18%, está ficando melhor. E a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, deve terminar o ano em 14,75%, se bem que já tem muita gente no mercado achando que pode aumentar. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai declarar a perda de mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL, que está foragida na Itália. Quando há uma conclusão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação, porque já tem a condenação. Então, a decisão judicial tem que ser cumprida. Em outra ação, a rede social X recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que determinou o bloqueio da conta da deputada Carla Zambelli. O X alega que a decisão é desproporcional. E nesse fim de semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão definitiva de Zambelli e do hacker Walter Delgatti. Os dois foram condenados por invasão ao sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça. Moraes também determinou que o Ministério da Justiça peça a extradição da deputada.
Voltamos a falar sobre os interrogatórios da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado. Depois do depoimento do réu colaborador, quem fez a delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, foi a vez do ex-diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, o Alexandre Ramagem. Ele é ouvido neste momento. Vamos conversar com o Rafael Felite, que tem todas as informações sobre esse depoimento. Boa noite, Rafael. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos assistem. O depoimento de Ramagem acabou agora há pouco e foi o último deste primeiro dia aí de interrogatório. As oitivas vão ser retomadas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Supremo Tribunal Federal, com o depoimento do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. Alexandre Ramagem foi apontado como o líder da estrutura conhecida como ABIN Paralela, que foi montada com o intuito de atacar o sistema eleitoral brasileiro e também de monitorar opositores do governo Bolsonaro. Segundo a denúncia, Ramagem costumava documentar essas orientações que ele dava ao ex-presidente Bolsonaro e foi justamente graças a essas anotações que a PF conseguiu avançar nas investigações sobre a trama golpista. No interrogatório, Ramagem negou ter participado de uma tentativa de golpe, mas admitiu que não houve indícios de fraudes nas urnas eletrônicas. No entanto, Ramagem afirmou que essas anotações de críticas ao sistema eleitoral, na verdade, não deveriam ter sido divulgadas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Rafael. Então, nesse núcleo, ainda é esperado para essa semana o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. São os 8 réus que compõem esse núcleo central da trama golpista. O depoimento é por ordem alfabética, exceto o Mauro Cid, que é o réu colaborador, que implicou tanto o Bolsonaro, que ele disse que houve uma minuta golpista, que o Bolsonaro teve acesso e editou, fez reparos naquela minuta, e também o general Braga Neto. Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos amanhã às 7h55, depois do Brasil do Povo, com José Luiz da Atena. Até lá. Tchau, pessoal.